historiadora e atuo no Departamento de Acervo Técnico e Ações Culturais do Museu Mariano Procópio, mais especificamente no Arquivo Fotográfico. Aqui no acervo do Arquivo Fotográfico nós temos milhares de itens relacionados a diferentes técnicas da fotografia, desde os primórdios até as técnicas mais modernas, envolvendo acervos da Viscondessa de Cavalcante, de Alfredo Ferreira Lage e outras inúmeras doações que nós fomos recebendo ao longo do tempo, como os fundos da Pantaleone Arcuri, da empresa Pantaleone Arcuri e da Carriço Filme. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje alguns dos itens mais raros que nós temos aqui no Arquivo Fotográfico. Essa coleção é uma amostra, temos mais alguns itens, dos nossos daguerreótipos, a nossa coleção de objetos em estojo. Então aqui nós temos três técnicas diferentes, lá dos primórdios da fotografia, que seria o daguerreótipo, que é esse objeto em estojo, é uma peça única, a fotografia ainda não era com cópias em papel, ela era um objeto único, é uma placa de cobre e prata, sensibilizada com iodo, que era exposta a uma câmera e era feita a fixação da imagem, do retrato ou da paisagem, dependendo da situação. Então aqui no nosso acervo a gente tem 8 itens de daguerreótipo. Nós temos também um ferrótipo e um ambrótipo. Essas técnicas elas foram desenvolvidas no século XIX, ao longo do século XIX, mas a patente da fotografia ela foi patenteada pela primeira vez em 1839 pelo Daguerre, daí o nome que se deu à invenção como daguerreótipo, que seria esse objeto em estojo. Porém, esse objeto era bastante caro, ele era uma peça única e, como eu falei antes, ele é um estojo, decorado, ornamentado e usando metais, como a prata, o cobre. E aí o mercado começa a tentar baratear o custo dessa técnica, e aí é criado o ambrótipo, que é mais ou menos a mesma técnica, porém com uma placa de cobre, que baratearia o custo da produção do retrato. E depois a gente vai partir para outras técnicas também raras, todas do século XIX, que seria essa do ferrótipo. Muitos desses ferrótipos já não vinham mais em estojos, que baratearia um pouco o custo, e ele é uma placa de cobre simples, ou de ferro, na maioria dos casos uma placa de ferro, que é um metal mais barato, que traria uma popularização da imagem fotográfica, coisa que os processos anteriores não possibilitavam, porque era um processo caro. E um outro exemplar aqui é a fotografia vitrificada, que é muito comum a gente ver em túmulos. Ela foi muito usada em túmulos, de pessoas que já faleceram. Você colocava o retrato dessa pessoa, como ele é bastante resistente à luz, à chuva, ao sol. É muito comum que a gente veja em cemitérios mais antigos, principalmente na primeira metade do século XX, a gente vê o retrato nesse formato vitrificado, como se fosse um azulejo, onde é feita a fixação da imagem. Então, essa é uma amostra da coleção mais rara que a gente tem aqui no Arquivo Fotográfico. Porque, como eu disse antes, são 8 daguerreótipos, um ambrótipo e um ferrótipo. E por essas coleções a gente pode fazer um passeio pelas técnicas da fotografia ao longo da história. E é importante ressaltar também que o museu ele atende pesquisadores, visitas técnicas, de alunos de graduação, de pós-graduação,
e também a gente atende pesquisadores para pesquisas acadêmicas de mestrado, de doutorado e outras pesquisas também de graduação.